Mas é necessário, amados irmãos, olhar para trás, ver o que o Senhor tem feito em nossas vidas, a salvação da nossa alma, a libertação que fez nas nossas vidas, a transformação que Ele fez, e começar então a dar glórias a Deus, a glorificar, a exaltar, a pular de alegria, a saltar de alegria, dando glórias ao Senhor, glorificando o Teu santo nome, agradecendo pelos Teus grandes feitos em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não ficou só aí. Depois que aquele povo, aqueles mesmo que mandaram aquele homem calar, nós vemos que eles ficaram maravilhados. Nós podemos observar que eles ficaram maravilhados. Nós convimos aqui hoje o pastor falar de alguém que ele foi falar, não é? E um agradeceu e disse que ia ler. E outro rejeitou, não queria nem sequer aceitar a palavra de Deus. Mas temos grandes testemunhos. Eu, por exemplo, tenho grandes testemunhos de pessoas que eu preguei e anos depois fui descobrir que estava salvo, que era um crente de Jesus Cristo. Isso é gratificante. Isso quer dizer que nós temos que anunciar. Não interessa quem e não interessa onde, mas nós temos que falar da palavra de Deus. E nós vemos aqui que depois que aquele homem tornou a ver, saiu pulando, saltando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, o povo então ficou maravilhado. Eles vendo isso, começou também a louvar a Deus. Hoje nos nossos dias, falando hoje nos nossos dias, nós como vendo aqui alguma pessoa aceitando a Jesus Cristo, nós ficamos maravilhados, nós ficamos alegres, ficamos felizes, porque vemos que determinada pessoa aceitou Jesus no seu coração. Agora imagina o coração de Deus, imagina Deus no céu, a festa que é feita no céu, quando um pecador se arrepende. E essa incumbência Deus deu a nós, de anunciar o Evangelho a toda criatura. E como nós estamos falando aqui de cego, e como eu disse aqui que não há só cego fisicamente, mas há cego espiritualmente, há muito cego espiritual. E infelizmente, muitas vezes, até nós próprios ficamos cegos espiritualmente, deixamos de ver algo na nossa vida que é necessário, é de grande necessidade que nós vejamos para que nós possamos fazer algo que agrade mais ao Senhor, algo que traga mais vidas aos pés do Senhor, algo que glorifique, que exalte o Senhor através de nossas vidas. A lição de hoje da escola dominical, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Estamos falando sobre o que faz o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a estar presente em todo momento. É aquele que convence o homem do pecado. Mas nós precisamos de ir anunciar. E cabe ao Espírito Santo a convencer. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E outra coisa que nós observamos na lição de hoje, que o Espírito Santo nos faz lembrar. E para lembrar de algo, eu preciso de conhecer, eu preciso ver, eu preciso de saber. Como é que você vai lembrar da palavra de Deus se você não tiver contato com ela? Como é que você vai lembrar de alguém se você nunca ouviu, nunca conheceu? Seria impossível, mas quando o Espírito Santo está conosco, ele nos faz lembrar. E principalmente daqueles que estão perdidos, cegos espiritualmente falando. Eu fiz questão de anotar aqui, irmãos, algumas passagens que para mim me chamou muita atenção. Eu li todas as passagens onde falava sobre cegos. Então, me chamou bastante atenção quando eu vi que havia 34 versículo, passagem falando sobre cego. E eu lendo-as, percebi que nem todas elas falavam de cego fisicamente falando, mas falava de cegueira também espiritual. Mas Deus é tão bom para conosco, tão maravilhoso para conosco, que Ele nos mostra através da Tua palavra, no nosso dia a dia,
o que nós devemos fazer para não sermos cego espiritual. Na igreja do Senhor não pode haver cego espiritual. Nós temos que estar com os nossos ouvidos e os nossos olhos bem atentos, os ouvidos à voz de Deus, aos olhos para ver o que é que Deus quer que nós façamos. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Entre muitos versículos que eu pude meditar, eu separei aqui, 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 9. Se os irmãos quiserem conferir na sua Bíblia, pode conferir. Que diz assim: pois aquele a quem não há estas coisas é cego. Eu, uma certa vez, estava no autocarro e eu só chorava. Eu tinha um motivo muito grande para estar chorando. E um rapaz sentado perto de mim, ele tentava falar comigo, eu não dava nenhuma oportunidade para que ele falasse. Mas esse rapaz, um rapaz muito novinho, teve a coragem, e eu glorifico ao Senhor por ele. Nunca mais o vi, espero vê-lo no céu, mas ele escreveu num papelzinho e colocou no meu colo assim. Pegou a minha mão e colocou entre a minha mão que estava no colo. Deus enxugará todas as tuas lágrimas. Foi tão simples a palavra. Nem sequer disse aonde quer que estava escrito. Mas ele falou para mim que Deus ia enxugar as minhas lágrimas. E realmente, naquele dia, já comecei a ser abençoada por essa palavra. Eu comecei a ser incomodada por aquela palavra onde dizia: Deus enxugará as tuas lágrimas. E Deus realmente fez a obra que era necessário fazer em mim. Jesus me salvou, me tirou das trevas para a maravilhosa luz. Ainda fez muito mais do que isso. Eu não merecia, porque antes eu era profana. Antes eu rejeitava a palavra do Senhor, tal como esse homem fez. E fazia até coisas que nem imagina, quanto servo do Senhor. Mas naquela época eu era um instrumento do inimigo. Mas Deus transformou a minha vida, fez de mim nova criatura, fez de mim agora um instrumento nas tuas mãos. Vocês vão me perguntar: pois agora tu és perfeita? Não, perfeita eu não sou. Não sou perfeita, nós não somos perfeitos, perfeito é só Jesus. Mas nós devemos buscar a cada dia a nos aperfeiçoar dentro da palavra de Deus, na medida que o Espírito Santo fala conosco, na medida que o Espírito Santo age na sua vida, fala conosco, porque eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo não nos deixa enganado. Quando nós pecamos, ele aponta para nós e diz: você pecou, você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão a Deus e também àquele que você ofendeu. O Espírito Santo é maravilhoso, é Deus. E por isso ele não quer que seu povo seja enganado. Por isso ele não quer que seu povo seja cego espiritual. E de uma forma ou de outra, nós precisamos levar a palavra do Senhor. Nós precisamos estar com nossos olhos bem atentos, colocar colírio do Espírito em nossos olhos, para que nós vejamos de longe a necessidade de proclamar o Evangelho, para que nós possamos ver de longe a necessidade de mudança na nossa vida, a transformação a qual eu preciso ter na minha vida. Qual é a capa que eu preciso tirar, jogar para trás, deixar caída no chão? E qual é o passo que eu preciso de dar diante do Senhor e falar: Senhor, eu estou cega, mas eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua misericórdia, eu quero ver. Eu quero ver. Senhor, me faça ver. Meus amados, muitas vezes nós não estamos vendo o que está ao nosso redor. Nem nas nossas famílias, muitas vezes, não estamos vendo. Nos nossos trabalhos, nos colégios, aonde quer que estejamos, nós estamos como um cego. Como um cego. Não estamos vendo, ou não queremos ver. Será o que está acontecendo? Mas é dia, irmãos, de tirar a nossa capa.
pela fé, jogar para trás, deixá-la para trás e chegar até Jesus e dizer, quando Jesus perguntar para você, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Eu quero ver, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida. Eu quero ver, Senhor, o que eu tenho que fazer mais na tua obra. Eu quero ver, Senhor, o que eu tenho que fazer mais na tua igreja. Eu quero ver, Senhor, o que eu tenho que fazer no meu lar, para que eu ganhe o meu marido para ti, Senhor, para que eu ganhe meus filhos, os meus pais, os meus parentes para ti, Senhor.